Vamos que vamos, galera. Vamos para mais um podcast do esporte e estão definidas as semifinais da Copa do Brasil. O São Paulo vai encarar o Flamengo, passou pelo América Mineiro, jogo difícil, hein? Jogo que foi 2-2 e parecia pelo desenho do primeiro tempo que ia ser uma goleada. O São Paulo abriu 2-0, dois gols do Luciano. Aliás, o primeiro gol do Luciano, que golaço, cara. Que belo gol que fez o Luciano. Ó, eu sempre falo aqui, né? Quando, quando é um golaço e a pessoa não viu, eu fico frisando várias vezes porque já fica o convite aberto. Se você não teve a oportunidade de ver, procura. Belo gol, o segundo também. Aliás, os dois gols foram muito legais, né? O segundo, que passe do Caleri, né? Impressionante. E aí a importância do Caleri, né? Importância do Caleri. Ele não vive uma fase goleadora, mas quando a gente fala, e não só a gente aqui no podcast, mas comentaristas esportivos, quando se fala de um centroavante, camisa 9 de ofício, é para fazer aquilo que o Caleri fez nesse segundo gol do Luciano. Né? É o cara que chama a marcação, ele faz o pivô, ele dá essa casquinha, deixa um outro jogador numa condição de gol bacana. Então, essa é a importância do centroavante. É óbvio que ele tem importância de ir lá e ser matador e decisivo nos momentos complicados, né? Mas ele também tem esse grau de importância dele chamar a marcação. Foi isso que o Caleri fez. Então, cara, primeiro tempo parecia se desenhar para uma goleada, né? Parecia que ia ser meio que aquilo que o Corinthians fez com o Atlético Goianiense, mas não foi, né? E muito também por conta, a gente tem que colocar na conta da arbitragem, mas assim, o início, o primeiro tempo do América foi tenebroso, cara, assim, foi incompreensível, para ser sincero, né? Conseguiu, cara, assim, eu acho que competiu contra o São Paulo no primeiro jogo. O São Paulo acho que merecia até um placar um pouquinho mais elástico, mas o América, para quem não se recorda, teve um pênalti a favor. O Maidana perdeu o pênalti e poderia ter saído com um empate, né? E agora, após jogo, pós classificação, fica claro que aquela penalidade fez falta, hein? Aquilo lá pesou muito, tá? O São Paulo, falei, começou com um jogo muito tranquilo, muito consciente. É um São Paulo brigador, é um São Paulo que se dedica bastante, que deixa muita coisa dentro de campo. E aí, cara, o América consegue um gol, assim, um gol que caiu do céu, cara, porque a arbitragem marcou uma penalidade ali, disputa de bola do Maidana com o Reinaldo. O Maidana cabeceia a bola para baixo, a bola bate no braço do Reinaldo e o árbitro marca pênalti, cara. Assim, é tenebroso, cara. É tenebroso. É, é desconcertante, cara. Sim, eu tô dando risada porque, cara, é uma parada desconcertante. É desconcertante. A gente tava falando ontem sobre o lance da marcação de penalidade a favor do Fluminense, que é um lance muito difícil. E assim, vendo mais comentaristas falando sobre isso, fica cada vez mais claro que é um lance complicado, é um lance difícil. Não há uma imagem, um ângulo de câmera que é claro, que deixa evidente que o lance foi fora da área. E eu vejo muito mais gente achando, tendo o feeling de que foi fora do que dentro. E é o típico lance pela dificuldade das imagens, né? Pelas imagens não serem precisas, é o típico lance que tem que prevalecer a marcação dentro de campo. Então, se dentro de campo o árbitro tivesse marcado a penalidade, teria que ter permanecido a marcação de penalidade. Como ele não marcou, eu acho que teria que prevalecer a marcação de campo, né? Que foi, no caso, não marcar nada, né? E e não marcar nada não, se eu não me engano ele marcou contato ali fora, falta fora da área, eu não sei nem que, eu não, lembro, não me recordo agora, eu peço perdão ao torcedor, mas ele não marcou pênalti, né? Esse que é o fato. E tinha que prevalecer. Se ele tivesse marcado pênalti, prevaleceria a marcação de pênalti. E eu acho que, cara, geraria muito menos polêmica, né? Ou não. Talvez se ele marca pênalti e vai ver as imagens, ia reclamar do mesmo jeito. Talvez. É um lance muito difícil, por isso que eu falo assim. Por isso que eu falei, eu não condeno tanto a arbitragem, porque é um lance muito difícil. Porque assim, a gente coloca sob uma outra ótica, né? Se o árbitro marca pênalti, o lance é duvidoso e o árbitro de vídeo deixa prevalecer a marcação de campo, aí entra a reclamação do porquê que o árbitro de vídeo não chamou para ser revisado e tudo mais. Então, assim, é um lance bastante complicado
Difícil pra mim, falei, vou repetir, na minha opinião, acho que foi fora da área, tá? Mas é assim, é compreensível, eu não acho que foi assim, meu Deus, né? Que uso crasso da tecnologia. Agora é aquela coisa, quando o lance é duvidoso, quando não, cara, assim, não dá pra você ter 100% de certeza. Na verdade, não é nem 100% de certeza. Quando não é um lance claro, assim um lance óbvio que o árbitro errou dentro de campo, né? Sei lá, o cara deu uma cotovelada no rosto do outro e o árbitro não deu nem cartão, né? Aí o árbitro de vídeo tem que chamar, pô, é possível lance de cartão vermelho. Como que você não viu isso? Pelo amor de Deus, né? Esse é o tipo de lance que o árbitro de vídeo tem que entrar em campo. Não é lance de disputa de bola, contato lateral, houve intenção ou não houve intenção. Quando acontece isso, quando é interpretativo, tem que prevalecer o que o árbitro de campo marca. O árbitro de vídeo não tem que chamar nesses lances. É só quando é um lance muito claro. Assim, é um lance muito óbvio. O cara deu um carrinho, como o lance do Arrascaeta no jogo do Atlético Paranaense contra o Flamengo, por exemplo, né? Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. O Arrascaeta deu um carrinho, solou o jogador adversário, que eu não me recordo quem foi ali, né? Na disputa de bola, cara, que é um lance claro e crasso da arbitragem, né? Então, é nesse tipo de lance que o árbitro de vídeo tem que chamar o árbitro de campo. E esse lance do São Paulo, mano, assim, cara, é incompreensível, assim, não é nem... Aí eu não entro nem na discussão se deveria chamar ou se não deveria chamar. É um lance que não é, cara. Assim, é um lance bizarro, cara. É bizarro por quê? Porque o Reinaldo ele sobe para disputar a bola. Ele sobe... E aí aquela coisa assim, quando se fala, mas o braço tá muito aberto, né? Eu sempre puxo assim, olha o outro braço, né? Porque assim, se você vai dizer que é um movimento antinatural, olha o outro braço do jogador. Os dois braços estão rigorosamente abertos. Por quê? É aquele lance que ele puxa, ele abre o braço para pegar impulsão, para ir para disputa de bola. Então não é um movimento antinatural, ele não faz aquilo para ampliar o espaço, para, enfim, interferir na jogada, né? Então, assim, cara, é um lance, para mim é desconcertante esse tipo de lance, mas enfim. Aí sim, o Wellington Paulista vai lá, cara, e que frieza do Wellington Paulista, né? É impressionante. É impressionante como cobrou bem o Wellington Paulista, cara. Ele vai bem devagar, né? Dá aquela paradinha e quando o Jandrei entrega o canto, ele chuta pro outro lado, né? O Jandrei até ficou de joelho porque ele já tinha escolhido o canto, né? Escolheu o canto, o Wellington Paulista não tinha nem chutado ainda, né? Aí ajoelhou e ele chutou de levinho do outro lado, colocou o América de volta no jogo, isso ainda no primeiro tempo. Só que assim, muita coisa que eu vi alguns comentários falando e eu concordo muito, assim. Por mais que o árbitro de vídeo tenha errado de forma bizonha, o São Paulo ainda no placar agregado tinha uma vantagem de 2-1, 3-1, perdão, 3-1. O São Paulo no placar agregado tinha uma vantagem de 3-1. Isso não é motivo para o São Paulo, cara, cair de intensidade e rendimento no segundo tempo da forma como foi, né? Eu não acho que houve soberba, não acho que achou que estava ganho, que estava classificado. Eu acho que o time sentiu mentalmente, né? Sentiu mentalmente o fato do América ter feito o gol, mesmo com uma vantagem ainda de 2 gols no placar agregado. Eu acho que o feeling, pelo menos, né? Isso aí quem pode dizer é os caras dentro de campo. Que eles sentiram mentalmente o baque. Foi como, por exemplo, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético vencia por 2-0, o Palmeiras fez um gol, o time e a torcida sentiu o baque, cara. Um pouco inexplicável? Sim. E aí o São Paulo ainda teve o Miranda expulso, essa sim uma boa expulsão, com um jogador a mais. O América ainda tentou fazer uma pressão, conseguiu um gol com o Everaldo, aliás, belo gol do Everaldo, mas nada demais, assim, é um time que sofreu para criar, para encontrar alguma solução, foi mais no abafa mesmo, né? Típico abafa, jogada, lançamento para dentro da área para ver se consegue um gol. E se de repente faz um gol, levar para as penalidades, que aí falaria que seria heróico, enfim. Não deu certo, São Paulo conseguiu segurar e só tomou só mais esse gol. E terminou no placar agregado 3-2, né? 3-2. Então, assim, teve lance polêmico de arbitragem? Teve. Polêmico eu não acho que é. Assim, eu digo que é polêmico quando por exemplo, o lance do Fluminense e Fortaleza. Polêmico porque, assim, você
você olha, olha, olha e não consegue saber ao certo o que aconteceu. Esse do São Paulo é muito claro que não houve pênalti, né? Do Reinaldo. Então, pra mim, não é polêmico quando é um negócio óbvio, né? Quando é um negócio óbvio. Enfim, a arbitragem gosta de criar polêmica. E aí é o que eu falei, cara. Assim, por mais que a arbitragem tenha prejudicado, o São Paulo vai pro vestiário com uma vantagem no placar agregado de 3-1. É inexplicável o São Paulo ter uma queda tão brusca de rendimento. Não é que o América voltou pro segundo tempo jogando muita bola, assim, de repente, óbvio que o América melhorou, sim, né? Entrou com uma postura diferente, mas não é que aquele time que entrou e o outro simplesmente sumiu, né? É um time que entrou com mais seriedade, não diria seriedade, porque entra com seriedade, né? Pô, é uma quarta de final de Copa do Brasil. Mas, pô, entrou, sei lá, mais consciente do que tinha que fazer, mais esperançoso, né? Porque um gol reacende a chama da esperança. E de outro lado, um time que mentalmente, na minha opinião, o feeling, o que eu falo, mentalmente sentiu o momento, teve o Miranda expulso, aí o time sentiu ainda mais, aí toma mais um gol e aí vai pro desespero, né? Aí aqui é tensão até o final do jogo, você não sabe o que vai acontecer, porque a pressão do América não era aquela pressão que você fala, nossa, meu Deus do céu, que desespero. Não foi como o Flamengo e Atlético Paranaense, né? Aquela pressão que o Flamengo fez contra o Atlético Paranaense no primeiro jogo de ida da Copa do Brasil, aquilo lá era para dar desespero, é pro torcedor infartar, né? É um lance após o outro, goleiro fazendo defesa, é bola que passa raspando, bate na trave, jogador erra a pontaria. Não, nesse caso não. Era a bola mais quifada dentro da área, ia pro abafa ver se acontecia alguma coisa. Não aconteceu, né? Então, é, é, eu acho que sofreu de forma desnecessária, mas acabou passando. A equipe mais favorita construiu um placar ainda começou a construir um placar, não. Começou a construir a sua. Construiu um placar, né? Porque foi 1-0 o primeiro jogo. Começou a construir a sua classificação com o primeiro jogo, vitória no primeiro jogo. E nesse segundo jogo começou muito bem, teve uma queda e aí conseguiu aí, né, até com um pouco de emoção excessiva, se classificar para cima do América Mineiro e o São Paulo avança na Copa do Brasil e vai encarar o Flamengo. Semifinais definidas, né, dois finalistas já, um lado, três finalistas já estavam definidos, né, mas um lado da chave já estava fechado, Corinthians e Fluminense, agora Flamengo e São Paulo, né? Curiosamente, dois paulistas e dois cariocas, né? Duas equipes cariocas, bacana, bacana. Sim, bacana porque camisas muito pesadas, de muita tradição, né? E mostra que o eixo Rio-São Paulo realmente o poderio financeiro, o futebol, isso histórico, né? Ao longo de anos, isso se reflete ainda hoje e por mais que a gente veja boas gestões e às vezes uma ou outra equipe entra no bolo, né? Mostra o quão forte ainda é o futebol carioca, o futebol paulista. Isso que as equipes paulistas, por exemplo, né? Ano após ano, São Paulo, tanto São Paulo quanto Corinthians, ano após ano a gente falando de questão financeira e tudo mais, né? Problemas financeiros que as duas equipes enfrentam. E tá aí, as duas nas semifinais da Copa do Brasil. Eu acho que eu falei brevemente ontem, eu acho que o Flamengo ele é muito superior a qualquer outra equipe que está na Copa do Brasil. O Flamengo é muito superior. A única hipótese, na minha opinião, e com todo o respeito aos adversários, tá? Com todo o respeito. E se eu errar aqui, eu falo aqui em meia língua, mas pelo que a gente vê. E aí, tudo que a gente fala e que todo mundo fala, assim, pessoal, pelo amor de Deus, torcedor, não ficar bravo. Mas tudo que todo mundo fala é baseado em momento. Se a final fosse hoje, o Flamengo seria muito favorito. Não só o Flamengo titular, mas o Flamengo reserva. O Flamengo é muito superior a qualquer outro. De momento hoje, tá? Eu tô falando de momento hoje. Daqui a não sei quantos dias, quando vai ser a final, aí é outro cenário, né? Se bem que primeiro tem que passar pela semifinal, o torcedor vai falar, né? Já é semana que vem. Mas contra o São Paulo, o Flamengo titular e reserva, ele é muito superior. Eu acho que o Flamengo vai passar pelo São Paulo com muita tranquilidade. Não vai ser o sofrimento que foi contra o Atlético Paranaense, que aí sim é uma equipe muito defensiva, né?
deu bastante pancada também, vamos ser sinceros, no segundo jogo, mas equipe bastante defensiva. O São Paulo não tem esse perfil. Então eu imagino que o Flamengo vai passar com muita tranquilidade para cima do São Paulo. Do outro lado, um duelo difícil. Mas é que eu falo assim, de momento, para mim o Flamengo é muito favorito e ele só não será campeão se o Fluminense chegar na final, porque é clássico. Aí eu acho que o fator clássico ele tende a balancear um pouco as coisas, por mais que o elenco do Flamengo seja super estrelado e tecnicamente muito superior. Mas eu acho que a única hipótese, e com todo respeito ao São Paulo e ao Corinthians, tá? Todo respeito, mas eu acho que a única chance do Flamengo não levar o título da Copa do Brasil é esse, é o Fluminense chegar na final e endurecer o jogo. Ah, mas o Fernando Diniz hoje não vive um bom momento. Não, mas é aquela coisa, é o fator clássico. É o fator clássico. Então, assim, eu acho muito difícil que o título da Copa do Brasil não fique com o Flamengo. Eu acho muito difícil. E, de novo, é olhando para o momento. É olhando para o momento do que vai ser da semifinal até as... Porque, assim, o Rogério já perdeu recentemente para o Flamengo, né? Então, de repente, faz uma estratégia, bola uma estratégia legal para tentar neutralizar as principais peças ofensivas do Flamengo, se bem que isso vai ser muito difícil, mas o Rogério Ceni é um bom treinador, ele sempre consegue dificultar quando ele joga contra o Palmeiras do Abel Ferreira, por exemplo. Então, cara, se tem um cara que na estratégia ele pode fazer alguma coisa para surpreender o Flamengo, é o Rogério Ceni. Agora, vai ter que contar com os jogadores principais, né? É uma coisa que o Rogério falou, assim, no último no jogo recente entre essas duas equipes. Cara, eu olho pro meu banco, eu coloco dois jogadores da base. O Dorival olha pro banco. Quem que ele olha pro, banco? Pô, tem o Vidal, tem o Everton Cebolinha. Cara, é sacanagem, né? E na época eu até falei, cara, o Rogério deveria levar um cartão amarelo, porque o cara não sabe. O Rogério não, o Dorival, né? O cara não sabe brincar. Brincadeiras à parte, obviamente, né? O cara não sabe brincar, pô, apelando no jogo, né? Enfim, brincadeiras à parte, o Flamengo para mim é muito favorito contra esse São Paulo. O jogo já é na semana que vem. Tem um jogo importante contra o Palmeiras no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Flamengo vai com força máxima. Força máxima possível. Tá? E aí depende de fisiologia, enfim, da galera do departamento médico olhar os dados, analisar os dados e ver quem está no limite do estresse, quem pode ir para o jogo, quem puder ir para o jogo contra o Palmeiras, certamente que vai. Porque contra o São Paulo no meio de semana pela Copa do Brasil, o Flamengo, pelo menos no primeiro jogo, pode se dar o luxo de jogar com o time reserva, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Porque aí, se de repente perde por eu acho que até se o Flamengo perde por 2-0 do São Paulo no primeiro jogo, perder 2-0 pro São Paulo, pro Flamengo reverter esse placar não é nada, tá? Não é nada. E com todo respeito ao São Paulo, o Flamengo reverter um placar de 2-0 não é absolutamente nada diante de um São Paulo que não tem no seu DNA ser defensivo e retranqueiro. Por isso que eu acho que é possível. E por isso que eu acho que na cabeça do Dorival, no planejamento do Dorival é esse. É força máxima contra o Palmeiras, né? Tentar vencer esse jogo, porque mesmo o empate é um resultado muito ruim para o Flamengo, pensando em Campeonato Brasileiro. Então, força máxima contra o Palmeiras e contra o São Paulo dá para fazer a gestão do elenco, né? Contra o São Paulo, porque falei e vou repetir, o Flamengo, os duas equipes, tanto a titular quanto a reserva, o Flamengo não gosta de falar titular e reserva, porque os dois são tão bons, o Flamengo A e o Flamengo B, são tão bons, né? Dá para o Dorival fazer a gestão do elenco. E quando venceu do São Paulo, é importante destacar que o Flamengo, o Dorival colocou o Flamengo B para jogar contra o São Paulo, né? E mesmo assim foi muito superior. Então, assim, eu acho que deve ir com força máxima contra o Palmeiras. Jogo bom para a gente acompanhar, né? Jogo importante. Jogo muito importante. Só para finalizar a Copa do Brasil, né? Falei, fazer cor mais uma vez. Acho que o Flamengo é muito favorito contra o São Paulo. E, inclusive, eu acho que no primeiro jogo deve até poupar jogadores para poder ir com força máxima contra o Palmeiras. Mesmo se o primeiro jogo for no Maracanã, acho que pouco importa. Eu acho que ainda vai ter sorteio, né? Ainda não definido. Não está definido, mas acho que deve ir com um time misto contra o São Paulo, porque mesmo se perder contra o São Paulo, buscar a virada é totalmente possível e plausível para esse Flamengo, né?
é muito possível para esse Flamengo. Do outro lado, o Corinthians e Fluminense vai ser um jogo bom. Se o Corinthians, que é uma incógnita, se vai aumentar o seu rendimento, muito puxado pelo Renato Augusto, e ver o que vai ser esse Fluminense, porque o Fluminense já é o segundo jogo, aí fez um jogo muito ruim contra o Inter, mas eu falei, era compreensível porque estava com a cabeça na Copa do Brasil, mas aí na Copa do Brasil também fez um jogo ruim, não fez um jogo bom, né? Dá para se dizer que o empate até meio que caiu do colo, com dois lances polêmicos, né? Dá até para dizer isso, mas assim, o time caiu muito de rendimento, né? Então, assim, pode ser um Corinthians que está em crescimento e um Fluminense que está eventualmente com uma queda de rendimento. Não sei. Vamos ver esse jogo de final de semana aí do Campeonato Brasileiro para a gente ter uma base melhor, né? Mas eu acho que esse sim é um confronto muito equilibrado e eu não sei, assim, não sei quem se fosse o Fluminense de 2 semanas atrás, aí eu falaria, pô, o Fluminense é muito favorito. O Fluminense e o Corinthians de 2 semanas atrás, né? Agora, vendo essa última semana das duas equipes, é difícil, porque momento assim, para se avaliar momento, você precisa pegar pelo menos 3 ou 4 últimas partidas. Mas assim, não tá para essas duas equipes, infelizmente, pegar as 3, 4 últimas partidas é situação irregular em termos de atuação, né? Então, pegando a última partida das duas equipes, é um Corinthians que melhorou muito e um Fluminense que caiu bastante. E é compreensível a queda do Fluminense, queda de rendimento no caso, né? É compreensível. Por quê? Porque o Fluminense talvez tenha atingido o seu ápice, né? O Fluminense talvez tenha o ápice físico e técnico, né? Talvez tenha atingido e neste momento entra naquela situação de instabilidade, onde a equipe já atingiu o seu ápice, agora cai um pouco porque tem que fazer a gestão do seu elenco e é aquilo que a gente sempre fala, assim, todas as equipes vão passar por isso, né? O Palmeiras já passou por esse momento de chegar no topo, no ápice, e a gente até dizia que jogava naquele momento o melhor futebol do Brasil, teve uma queda, consegue manter a regularidade, não voltou àquela boa fase, consegue manter a sua regularidade, mas não voltou àquela boa fase. O Palmeiras pode, de repente, viver uma boa fase. Eu vejo muita gente falando assim, o Palmeiras chegou no seu auge antes, porque começou antes a temporada, e tá vivendo a queda. Mas assim, fala como se o Palmeiras não pudesse voltar a crescer de novo. É óbvio que a temporada segue, o calendário é desgastante, mas pode voltar a crescer, porque já está fora da Copa do Brasil, né? Então o Palmeiras tem essa semana, teve a semana livre. Semana que vem vai ter a semana livre de novo. Então o Palmeiras tem essa situação de poder descansar um pouco mais e se preparar melhor, né? Foi à custa de ser eliminado na Copa do Brasil? Foi, mas tem essa possibilidade, né? Isso permite ao Palmeiras ter esse tempo de descanso e voltar a ter um nível de atuação que colocou num patamar que a gente dizia que praticava até então o melhor futebol do Brasil naquele momento, né? Naquele momento. Mas de final de semana, cara, eu acho que esse jogo vai pautar muito o que vai ser a temporada das duas equipes, principalmente a do Flamengo, né? O Palmeiras fica claro que está focado no Brasileirão e na Libertadores, né? Não tem foco em uma competição apenas, mas eu acho que esse jogo vai pautar muito o que o Flamengo vai planejar de Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo ele está vivo em todas as competições ainda. E se vence o Palmeiras, se empatar, eu acho que assim, difícil, mas segue sonhando. Difícil, mas segue. Quando puder, a gente vai jogar com força máxima. Quando o departamento médico assim permitir, a gente vai com força máxima para seguir pontuando, seguir na cola do Palmeiras da forma como puder. São 9 pontos, sim, mas continuar seguindo, né? Se perder, aí eu acho que o Flamengo meio que... Bom, a gente vai seguir pontuando. Obviamente que a gente não vai abrir mão, mas o foco vai ser certamente as Copas, né? E se vencer, aí eu acho que o Flamengo vai ter que... Vai ser um planejamento muito ajustado, delicado, muito refinado para buscar as 3 competições. Acho que sim. Então, assim, são 3 cenários possíveis. Eu acho que se vence do Palmeiras, acho que foca também no Campeonato Brasileiro, foca nas 3 competições de fato, né? Para buscar todos os títulos. Se perde do Palmeiras, aí eu acho que meio que abre mão. A gente vai seguir, ó, vamos trabalhar, vamos seguir na cola, porque não sabe o dia de amanhã, mas vamos seguir, mas sem muita convicção, né? Sem muita convicção, vamos pontuar o máximo que der e fazer conta no final, mas
já meio que aquela, aquela famosa desmotivada, né? Porque o Palmeiras abriria 12 pontos. Se empatasse, pô, segue 9 pontos. Dá aquela desanimada? Dá, mas, pô, vamos seguir, vamos fazer conta no final, né? Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Então, jogo bom para ver. Cara, assim, eu acho que, assim, quando a gente falava dessa sequência que o Palmeiras vai ter, de Corinthians, e a primeira missão foi concluída, vencer o Corinthians em Itaquera, tem essa segunda missão difícil contra o Flamengo, vai ter o Fluminense ainda. É, é uma semana delicada, a gente falava sobre isso, uma semana não, uma sequência delicada, mas se o Palmeiras vencesse todos esses jogos, minha opinião, praticamente se sagra campeão. Se o Palmeiras vence porque eu via muita gente, cara, é uma sequência que pode colocar os adversários de volta no jogo, mas tem o outro lado da moeda. É uma sequência que pode fazer o Palmeiras deslanchar e praticamente definir o campeonato, porque abrir 12 pontos para o Flamengo, cara, assim, é uma vantagem absurda, né? Sim, são 4 rodadas, cara. 4 rodadas para encostar, para empatar, né? Isso contando que o Palmeiras vai perder e um time muito regular que não perde. Então, assim, seria muito delicado. É uma sequência que pode trazer de volta a esperança para outras equipes, mas é uma sequência que também pode determinar praticamente o campeonato nesse momento, na minha opinião. Já venceu o Corinthians já fica muito longe, né? 9 pontos. Muito longe não, mesmo 9 pontos do Flamengo. Mas estava 6, pô, né? Agora fica a 9. Pô, se o Fluminense, pô, pode abrir uma distância de 12 para o Flamengo, pode ampliar para o Fluminense também. Então, assim, a sequência que ela é complicada, mas ela pode trazer de volta a esperança a outras equipes, mas também pode acabar com a esperança de vez, né? Então, assim, importante essa sequência do Palmeiras e no momento que vem muito bem a calhar, né? Que o Palmeiras tem essa semana de descanso de Copa do Brasil e se preparar única e exclusivamente para esse jogo do Flamengo. É uma semana que cai muito bem para o Palmeiras, né? E a gente vai ter também outros jogos, outras equipes também que precisam buscar, o caso do Atlético Mineiro, né? Teve um jogo muito difícil contra o Coritiba, mas venceu e agora vai receber o Goiás. Tem que seguir nessa pegada de pontuar, que é o que o Cuca e o Hulk falaram, né? Após a eliminação contra o Palmeiras, de vão pontuar, vão buscar. Todo jogo agora é uma final para que para que no final do campeonato possa sonhar e fazer contas, né? Sonhar e fazer. Para isso, vai ter que ter uma campanha perfeita até o final da temporada, né? Primeira missão concluída com sucesso, segue a missão do Galo de se recuperar e de buscar aí o Palmeiras. Tá muito longe, né? Tá muito longe, mas é aquela coisa, seguir pontuando, enxergar exatamente como dessa forma, todo jogo uma final, buscar o 100% de aproveitamento e no final da temporada tentar fazer conta e ver o que dá, né? Ver o que é possível. O Corinthians é um jogo bom para a gente ver se de fato, né, o time vai mudar a postura, vai deixar de ser um time muito defensivo e vai passar a ser um time mais ofensivo, né? Porque até então todas as boas atuações do Corinthians foram seguidas de más atuações, né? Ou se não de más atuações, de atuações muito questionáveis. Por quê? Muito por conta da gestão do elenco, né? Você tem uma equipe que faz um grande jogo aí no sequência para não desgastar, para não quebrar ninguém. O Vitor Pereira e a sua comissão, eles poupam os atletas e por essa falta de sequência o Corinthians volta àqueles momentos de irregularidade e instabilidade. Vamos ver. Esse jogo é importante para ver o que vai ser, né? O Corinthians na sequência. Se vai ser o Corinthians que volta a ser pragmático ou se é o Corinthians que vai mudar a postura, vai tentar ser mais ofensivo. A mesma coisa o Fluminense, né? Para ver se o Fluminense foram só 2 jogos atípicos e volta a ter grandes atuações. Então, assim, final de semana bom para todo mundo, para a gente acompanhar todos os jogos. E a gente vai voltando. Não sei se volta após a rodada. Provavelmente só na semana que vem, né? Provavelmente só na semana que vem a gente volta, faz um compiladão geral aí desses jogos. Mas, falei, o grande jogo da rodada, Palmeiras e Flamengo, jogo no Allianz Parque. E vamos acompanhar, vamos esperar que seja um grande jogo, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Assim, independente do resultado, e para o torcedor, obviamente que
espera mais resultado do que qualquer outra coisa. Mas a gente fica aqui na torcida para que seja um grande jogo, né? Como foi o jogo do primeiro turno. Foi um bom jogo, terminou empatado, mas foi um bom jogo, né? Diferente do que foi Palmeiras e Galo. Os jogos entre Palmeiras e Galo, à exceção do jogo, primeiro jogo da Libertadores, das quartas de final da Libertadores no Mineirão, ali sim, jogo com 4 gols, foi um jogo bom. Todos os outros têm sido jogos muito mornos, né? Com duas equipes com medo de perder da outra, né? Muito conservadorismo. Contra o Flamengo a gente espera que seja um bom jogo, né? Duas equipes que busquem o resultado e o jogo vai ser o jogo da estratégia, né? Vai ser o jogo da estratégia do plano do Abel Ferreira. Vamos ver se tem um plano para encarar esse Flamengo aí que tá difícil, tá difícil. O Flamengo tá com o seu time muito ajustado e tá jogando muito bem. Cara, o Flamengo tá. Não digo que tá jogando fino da bola, porque eu acho que o Flamengo ainda pode melhorar, tá? Eu acho que o Flamengo pode. O Flamengo eu acho que ainda não atingiu o ápice que esse elenco pode apresentar de futebol. Tá numa crescente, segue crescendo, e eu acho que o ápice do Flamengo ainda tá por vir, né? Em termos de nível de atuação. É um bom elenco, sim, um grande elenco. Mas eu acho que ainda um pouquinho a mais. Acho que o Flamengo vai seguir crescendo um pouco mais e não acho que está distante o ápice do Flamengo, não. Não acho, em termos de nível de atuação, não de tempo, né? Eu não acho que está muito longe, mas o Flamengo, para mim, ainda não atingiu o ápice. Eu acho que ainda vai mostrar muita coisa legal. Então é isso. Gente, por hoje eu vou finalizar. Parabéns aos classificados, né? Ainda a gente vai ter o sorteio aí dos mandos de campo, dos dias dos jogos, e assim que a gente tiver notícia, a gente volta e a gente repercute um pouco mais. É isso, por hoje finalizo. Bom final de semana a todos, um forte abraço e até a semana que vem. Tchau!